Gente, realmente a questão de maldição, de rebelião dos pais é uma questão muito séria e traz uma série de maldições. Um ponto aqui é a questão da sequidão, miséria e esterilidade. Se você, por acaso, pegar uma passagem que nós conhecemos muito, que é Lucas 15, que fala do filho pródigo, você vai ver o contexto do filho pródigo e o desprezo em relação à vida do seu pai, ao conselho e toda aquela situação. Toda a situação que aquele cara ele passou. Então realmente foi um ponto assim de sequidão. O cara chegou no fundo do poço mesmo. No fundo do poço, o cara teve fome, tinha nada para comer, deu vontade de comer comida de porco. Então realmente é uma sequidão, miséria, seja ela espiritual, seja ela financeira, física, é uma coisa terrível a questão da rebelião contra os pais. Um outro ponto aqui que nós podemos observar é a questão da cegueira e perdição. Como a irmã leu lá Provérbios 20, o que amaldiçoou seu pai, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada. Gente, a pessoa fica perdida na vida. Falta de referencial, falta de destino, falta de correr a carreira realmente que Deus está proposto, até a questão mesmo de você atingir, saber aquilo que Deus tem para você, é uma coisa que se evidencia na questão da rebelião dos pais. E outro ponto é a questão da morte prematura. Como você leu Êxodo 25, né? Como é que fala mesmo? Lê de novo, por favor. Não assassinaras, nem usarás porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que da iniquidade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que encontram a promessa. Lê o posterior para mim, nem sei. E faz misericórdia até mil gerações. Vai. Daqueles que me amam e guardam os teus mandamentos. Vê se acha para mim alguma coisa que quando fala de honrar o pai e mãe, onde que está isso? Está em algum lugar, verso 4, verso alguma coisa assim. É o quinto mandamento depois. Como é que fala? Isso. Obrigado aí, que está errado. Honrem o seu pai e sua mãe para que se prolonguem os seus dias na terra. Gente, a recíproca também é verdadeira, certo? Se você não honrar o seu pai e mãe, o que acontece? Seus dias vão ser encurtados. Tá? Então, eu não estou falando que você necessariamente vá morrer fisicamente, mas pode ser até dentro dessa perspectiva, pode ser algo assim, muito relacionado com isso. Então, gente, a questão de rebelião contra os pais é uma coisa muito séria, tá? E a gente tem que levar realmente isso em consideração, nas nossas vidas. O outro ponto aí é pecado encoberto, apontando já para as nossas vidas. Tudo isso, gente, se aplica de maneira pessoal e geracional, tá? Todos esses princípios aqui são aplicados de maneira pessoal e geracional, em relação a todo esse contexto de libertação que nós estamos falando, esses princípios. Então, Provérbios 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Também nós conhecemos aquele salmo clássico de Davi, que é o Salmo 32, que ele fala: enquanto eu calei o meu pecado, consumiu-se os meus ossos pelo meu bramido durante todo o dia. Nós sabemos que o pecado encoberto, gente, adoece não só a alma, mas o próprio corpo. Você sabe, há muitos salmos, inclusive esse, que Davi escreve, estão diretamente relacionados com o seu pecado em relação ao pecado de adultério ou batismo. Tá? Se você estudar a Bíblia, você vai ver que esses salmos foram escritos por Davi justamente durante esse período, onde o pecado dele realmente consumiu ele. Porque, gente, Davi, por mais que tenha pecado assim como todos nós, ele tinha consciência de Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele tinha consciência da vontade de Deus. E aquele silêncio matou Davi. Ele falou: enquanto eu calei meu pecado, as coisas realmente não funcionaram.
E muitas vezes, há muitas pessoas que confessam, ela fala, mas eu confessei para Deus. Gente, eu não estou falando que se você confessar para Deus, você não vai ser perdoado, não, você vai ser perdoado. Mas eu já falei que a dinâmica de cura está ligada ao corpo de Cristo. Confessai uns aos outros. E isso realmente tem um peso espiritual. Então a questão de ocultamento de pecados destrói a estrutura da vida, gente. As pessoas realmente ficam fustigadas, por isso a vida passa a ser extremamente dura para a pessoa. Ao invés de experimentar misericórdia, né, enquanto o pecado está encoberto, ela realmente às vezes não se sente perdoada, e enquanto não confessa realmente seu pecado, principalmente para Deus, ela não é perdoada e também não é curada, não fala, não confessa, como diz a palavra de Deus, para as pessoas. Outro ponto aqui é a falta de perdão. A falta de perdão é algo extremamente nocivo, e muitas pessoas, esse ponto aqui é muito sério, porque há muitos momentos que quando a gente faz atendimento, que esse ponto realmente pega, de uma maneira muito séria na vida das pessoas. É um trunfo na mão de Satanás, muito sério, a questão da falta de perdão. Porque, na verdade, gente, o que é a falta de perdão? A falta de perdão é você oferecer uma graça menor para uma pessoa que te feriu, uma graça menor em relação àquela que você recebeu da parte de Deus. Ou seja, você está dando a uma pessoa, ou pagando aquela pessoa, uma moeda muito menor daquela que você recebeu da parte de Deus. Porque quando você vem para o Senhor, o que Ele te pede para te perdoar, queridos? Nada. Então é você oferecer uma graça inferior, à pessoa, aquela que te feriu. E, queridos, olha, esse ponto é muito complexo, porque muitas vezes as pessoas confundem a questão do perdão e analisam o perdão de uma maneira muito sentimental e emocional. Perdão na palavra de Deus é um mandamento, é um imperativo, perdoai. Não é algo emocional. Nós não temos que sentir para perdoar. Nós temos que posicionar. E o sentimento, ele vai chegando à medida que você mantém a sua postura em Cristo Jesus, em relação a determinadas coisas. Eu também não quero aqui falar que não existe a necessidade, às vezes, de você, pelo menos, se recobrar de um choque que muitas vezes se fere. Não, eu não estou querendo falar que não, você não pode. Não é isso. Às vezes você toma um baque. Toma um baque. Você acha, por exemplo, gente, que na nossa vida, sinceramente, eu vou falar com você, eu não quero desconsiderar as suas dores emocionais, mas não há nada de errado nós sermos feridos. Não há nada de errado nisso. Sabe? Jesus foi ferido. Jesus foi ferido. Jesus, João, quando começa a escrever o Evangelho de João, a palavra de Deus diz que ele veio para os seus. O que aconteceu? Todo mundo bateu palma e falou: é Jesus. O que aconteceu? Os seus não receberam. Gente, o povo dele não recebeu o Senhor. Ele foi desprezado. Ele simplesmente foi deixado de lado. E para piorar, a Bíblia fala que os próprios irmãos de Jesus, irmãos de sangue, se você ler a Bíblia em uma determinada situação, eles tinham dúvida, eles caçoavam a respeito de Jesus. Eles caçoavam a respeito de Jesus. E aí, queridos? Qual que é a atitude do Senhor? Qual que é a postura do próprio Senhor Jesus, que foi que nos deu um exemplo, que foi assim, nosso exemplo? Para piorar, na própria equipe de Jesus foi traído. Loucura isso, né?
Jesus tinha uma equipe de 12. Já pensou? Você evangelizando com 12 aí para Poços de Caldas, né? Na sua equipe tem um traidor que vai te ferir, que vai te marcar, que vai a qualquer momento. A própria equipe de Jesus tinha isso. Discípulos que andaram 2 anos e meio com Jesus, quase 3. Havia um ali, sabe? E Jesus teve uma atitude certa, um coração certo em relação a ele e em relação a muitos outros. A palavra de Deus diz que em uma ceia, Jesus sentou-se com Jesus e falou até o traidor, dividiu o pão, bebeu o cálice. Você acha que Jesus estava sendo hipócrita? Eu acho que não. Na verdade, ele estava se posicionando de uma maneira a nos dar um exemplo, um patamar muito elevado em relação à questão de liberar perdão e tudo mais. E só para ilustrar, eu não vou pegar muitas passagens, mas esse texto que nós já lemos um pouquinho dele, de Mateus 18, eu só quero ler o finalzinho para você, que é o texto que fala do credor incompassivo, só para ler um texto aqui no finalzinho, que diz o seguinte, então seu senhor chamou-lhe dizendo, o senhor chamou que ele tinha perdoado uma dívida grande, e ele não tinha perdoado seu conservo, e ele chamou-lhe dizendo, servo malvado, perdoei-te aquela dívida por toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, como também eu me compadeci de ti, indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos, outras versões dizem aos atormentadores, até que me pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, Jesus falando, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um do seu irmão. Jesus aqui, gente, ele abre a visão de Pedro, porque ele está conversando com Pedro, ele está falando para todos os seus discípulos, mas o contexto você vê, é Pedro que indagou e disse, Senhor, quantas vezes tem que perdoar? 70 vezes 7? 7 vezes? Pedro já estava doido para dar em alguém, não sei se é em Judas, não sei quem que era da equipe não, mas Pedro, Pedrão era quente, estava bravo, e ele estava, eu acho que ele estava doido, isso é uma heresia, pessoal, ele estava doido para dar em alguém ali, ele já estava doido para esquentar o orelha de alguém ali, eu não sei não. E ele fala desse negócio, 70 vezes 7, Jesus expõe essa parábola. E Jesus aqui abre uma vertente e mostra que não simplesmente questões psicológicas estão envolvidas na questão da falta de perdão, mas questões espirituais. Porque a Bíblia fala que Deus, esse servo entregou esse cara para os atormentadores, para espíritos atormentadores. Os verdugos eram isso, no original são espíritos atormentadores. Gente, a vida de quem não perdoa, ela abre uma brecha espiritual para tormenta, para espíritos atormentadores. Você abre, a sua falta de perdão não simplesmente causa um mal psicológico em você, talvez no seu corpo, como a gente vê muitas coisas, muitas doenças estão ligadas a isso, a amargura, o ressentimento, então está muito ligado a essa mágoa, a mágoa de pessoas, mágoa, e a palavra mágoa, gente, é uma coisa interessante, que é você beber de uma má água, você bebe essa má água todos os dias e tem que se alimentar. E isso abre um leque espiritual, uma porta espiritual, para que espíritos atormentadores eles visitem a sua vida. Então, é mais do que uma questão psicológica ou psicossomática, é uma questão realmente espiritual. A vida de uma pessoa que não perdoa, ela passa a ser atormentada por espíritos da mesma natureza. E é muito interessante que, como diz um certo homem, você não perdoar
É como você tomasse veneno e querer que o seu inimigo morra. É como você se alimentasse daquela água. Falou assim, não, eu quero matar ele, mas você que se alimenta. É como você tomasse veneno e querer que o outro morra. E se é um ponto, gente, que eu absolutamente, a palavra nos mostra, que coloca em risco não só a nossa vida, né, em paz ou espiritual aqui na terra, coloca em risco a nossa própria salvação. Jesus, ele falou que assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoarem a cada um dos seus erros. Gente, o nosso perdão como cristão hoje, diante de Deus, está diretamente ligado ao perdão que nós concedemos uns aos outros, como irmãos, como pessoas. Né? Não só aqui, mas Jesus nos ensinou lá quando ele ensinou os princípios da oração do Pai Nosso. O que ele ensinou? Ele falou assim, olha, perdoa-nos como temos perdoado aquele que nos tem ofendido. O que é como, gente? Conforme, igual. Gente, o nosso perdão diante de Deus hoje, como cristão, está relacionado diretamente com o nosso perdão em relação ao nosso Deus. Tá? Então eu, assim, quero isso aqui ia bater muito na tecla. Porque as pessoas, elas vivem uma situação muito sentimental, muito ferido. Cara, eu, sinceramente, eu não estou querendo menosprezar a sua dor, etc. Mas, olha, existe um antídoto na palavra de Deus que é o posicionamento de cura. Né? Realmente, de você colocar essa escolha. Né? Você realmente colocar isso. Ah, mas eu preciso esquecer aquilo que a pessoa me fez? Não, gente. Perdão não é amnésia, não. Você não vai esquecer, não. Mas sabe o que é uma evidência de uma pessoa que ela realmente liberou o perdão? Ela começa a lembrar daquilo, sem aquilo não mais causar dor, angústia. Sabe que o ápice maior daquilo? Ela começa a fazer uma piadinha em relação ao negócio. Aí talvez seja o ápice. O ápice da cura. Ela já lida com aquilo com naturalidade. Já lida com aquela situação com naturalidade. Ah, mas então quer dizer que as pessoas têm muita dúvida em relação a isso, né? Ah, então a questão eu perdoei, né? Então quer dizer que ele tem que ser meu amigo. Gente, uma coisa é certa. Você tem que estar aberto para Deus, para aquilo que Ele quer fazer. Mas amizade e perdão são coisas diferentes. Perdão é algo incondicional na palavra de Deus. É enfático, é imperativo. Amizade é condicional. Amizade precisa ver confiabilidade, respeito, confiança, certo? E que vai ser ou não resgatado em relação a determinadas situações. Você entende? Em determinadas situações. Então, queridos, eu acho que a gente tem que separar essas coisas. Acho que essa história de, não, perdoei, mas eu para lá e para cá. Aí você sempre evita a pessoa. Você sempre evita. Né? Ela está na calçada, você conversa com ela. Olha, eu não perdoei. Sei lá, faz um check-up aí. Sabe? Porque a pessoa que perdoou, ela está aberta para um novo relacionamento. Isso não quer dizer que vai acontecer. Isso não quer dizer que essa confiabilidade, esse negócio vai vir da noite para o dia. Mas a pessoa precisa estar aberta. A pessoa precisa olhar no olho dela e falar, tudo bem? Né? Cumprimentar. Por que não? Então, nós temos que ter um paralelo disso aí, porque é muito confuso às vezes o que acontece em relação a isso. Né? As pessoas muito sempre culpadas, porque às vezes eram amizades fortíssimas, e às vezes acontecem situações sérias, principalmente na questão familiar, e a coisa, infelizmente, entra eles no negócio ali, e não dá, o convívio realmente foi rompido por algumas situações. Toda aquela situação que existia, o cara ia lá em casa todo dia, comia na minha mesa, entrava na minha casa, sentava comigo e tal, gente, isso talvez com o tempo
Vai ser difícil, tá? Mas uma coisa é certa, aquele que perdoa está aberto para aquilo que Deus quer fazer, para aquilo que Deus quer retomar realmente na sua vida, né? E na minha vida. Então vamos lá, vamos seguir aqui. O outro ponto é a questão do julgo desigual. Gente, a questão do julgo desigual fala da aliança espiritual realmente consolidada com espíritos, né? Seja através de, não sei, sociedade, de casamentos. E a Bíblia é muito clara, né, quando fala a respeito de julgo desigual. Às vezes a gente não quer ouvir, muitas pessoas, principalmente quando elas estão a fim de arrumar um casamento, um namoro, elas desconsideram essas coisas, esses princípios da palavra de Deus, né, e acabam sofrendo as consequências de uma maneira muito grave, né, depois do casamento. Mas eu quero ler só um texto aqui de Malaquias 2,10, depois vocês anotem, né, e leiam todos os textos aí. Diz assim: Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Então, queridos, realmente é algo assim, totalmente fora dos padrões, principalmente no que diz respeito ao envolvimento conjugal, né, de crentes com não crentes. Não tem nada a ver de não gostar da pessoa, questão do mundo, não é nada disso. Ou nós temos filhos de Deus, ou nós temos filhos, né, do diabo. E quando você casa com o filho do diabo, que eu gosto de brincar, isso aqui é um pote, ele faz uma brincadeirinha em relação a isso. Toda vez que eu falo disso eu lembro, né, que é o seguinte: se você casa com o filho do diabo, quem que é seu sogro? O diabo, né? Você sabe, né, gente? Você pode até não gostar, mas o sogro, a sogra, visita a sua casa. Né? Gente, se você casou com a filha dele, ele vai dar uma batidinha lá, ele tem direito. Ele vai fazer uma visitinha. Você entendeu? Você deu uma brecha para ele. Ele tem direito. Né? Tem direito de visitar, tem direito de influenciar, né? Influencia mesmo, espiritualmente falando, né? Então sogro e sogra também que influencia, mas esse não vamos deixar para lá, não toca nesse assunto. Mas estou falando espiritualmente falando. Vai, cara, você casou com a filha dele, por que ele não pode na sua casa? Né? O pote ainda brinca mais e fala assim: olha, o cara vai comer o pão com o sogro do açúcar. Né? O diabo passou, ele brinca assim, mas é muito sério isso, tá? A gente que lida, por exemplo, com casais, principalmente com jovens, né? É uma coisa que a gente bate na tecla em relação a isso. Então, gente, casamento é algo espiritual, uma aliança espiritual. Isso é muito sério. E a gente precisa ter esse entendimento em relação a tudo isso aí. Outro ponto é a questão das palavras, né? Pragas proferidas por pais e, né, autoridades. Isso realmente é uma questão muito séria, gente, porque não simplesmente porque a palavra em si ela tem uma mágica de poder. Eu não gosto dessa ideia, né? Existia um livrinho aí, eu não vou falar o nome dele, mas ele que falava isso, colocava mística nas palavras e que realmente você não podia usar tal palavra ou colocar essa ou outra palavra porque aquilo era uma maldição. Não é nada disso. Eu simplesmente, se você crê, eu vou te respeitar, mas eu não acredito nisso, porque a palavra diz que a maldição sem causa ela não encontra pouso. Em Provérbios fala isso. Então, esse livrinho, se você conhecer, você vai saber. Se eu queria me condoer do Guilherme por causa de uma situação, eu falava com o Guilherme assim: ô Guilherme, eu falava com a pessoa: coitado de Guilherme. Essa ideia já dava que, não fala coitado não, porque coitado é desgraçado. Então, quando você fala assim, você está amaldiçoando ele. Entendeu? Essas coisas assim, essas coisas meio
mística em relação à palavra, não é isso. A minha motivação em relação a falar, coitado do Guilherme, né? Eu não estou falando isso, né? Eu não estou falando isso. Assim, por exemplo, quando eu estou brincando com meu menino, né? Eu falo assim com ele, faz meu moleque. Brincando com ele, às vezes estou brincando. Aí a pessoa já entra, não, porque não chama o seu menino de moleque, porque moleque vem de Moloque, né? E realmente vem, gente. Mas, gente, não tem nada a ver. Eu não estou querendo, eu não estou trazendo aquilo, não tem causa nenhuma aquilo, eu estou tratando como brincadeira, falando, ô menino, né? Chega para lá e tal. Então não é esse tipo de coisa que isso aí quer dizer. Mas são palavras que são liberadas, às vezes, intencionalmente. Situações que são colocadas, como nós falamos, de pessoas, de pais, que quando, né, as suas esposas, ou sei lá, engravidam a namorada, e começa a investir palavras, olha, isso não vai dar em nada, vai ser uma praga, eu não quero esse filho, se for mulher, eu não quero nem ver, e etc, etc. Eu quero um homem. Quero que ele seja homem. Sabe, gente, eu lidei com uma menina na EFOL, né, nessa escola que eu fiz, né, nas dinâmicas que a gente tinha realmente de atendimento, que ela era uma moça, né, que deu muitos problemas, porque o pai dela queria um menino. E ela, gente, e o pai dela pintou o quarto de azul. Ela era uma menina, ele sabia, pintou o quarto de azul, comprou a camisa do time, a bola de futebol, e ela saiu do hospital vestida de azul, né? Não tem nada contra o azul, não, gente, mas você está entendendo o que está acontecendo? Ele simplesmente, ele profetizou, ele deu uma legalidade, né, violenta, abriu uma brecha violenta nessa. Então, essas palavras, né, elas realmente são muito sérias. E nós vamos até pegar aqui alguns trechos, né, que falam de palavras de homens de Deus que proferiram maldições acerca de algumas coisas na palavra de Deus, para você ver como que é o peso disso. Eu quero ler esse texto aqui de Josué 6:26, diz assim: também nesse tempo Josué os esconjurou, dizendo, maldito diante do Senhor seja o homem, está falando de Jericó, quando Josué derrubou Jericó e as muralhas caíram. Tá, maldito seja o homem que levantar e edificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, será o fundamento, né? Colocar, afundará, ou seja, vai ser o seu fundamento. E com a perda do seu filho mais novo, lhe colocará as portas. Foi uma palavra que Josué liberou para aquela cidade totalmente fora dos padrões da palavra de Deus, fora dos princípios de Deus, que Deus realmente queria que exterminar. Ele sabe que a cidade toda foi exterminada, né, que só salvou Raabe, né, e os seus familiares, em relação a todo aquele processo de conversão que ela teve ali, diante daquele tudo, o temor que ela teve em relação ao Senhor Deus. Olha só que essa questão de palavra e de maldição lançada, como é que são as coisas? Gente, eu não sei a certo quantos anos tinham passado. Eu já estudei isso, mas agora esqueci. Eu sei que são muitos anos, muitos anos, se não me engano, são 400 anos. Olha o que acontece que fala em 1 Reis 16:34. Em seus dias, Hiel, o belemita, edificou Jericó. Quando lançou os seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais novo, conforme a palavra do Senhor que lhe falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então, gente, as coisas na palavra de Deus, elas realmente são assim, tremendas. Então, isso, né, esse ponto é muito sério, né? É muito sério mesmo em relação a isso. Outro ponto, outro exemplo interessante, né, foi que quando Noé ele plantou a vinha, depois acho que relaxou, né, plantou a vinha e fez lá um vinho,
bebeu demais, ficou nu dentro da barraca, a palavra de Deus fala que o seu filho mais novo, né, Cão, foi lá e descobriu no Deus do seu pai. E aquilo ali, né, se você ler o contexto, parece que Cão, ele foi fazer uma chacota do pai, ele, ao invés de cobri-lo deles, de ser uma pessoa que se envolveu com aquilo de uma maneira positiva, ele foi lá tipo assim, vamos lá gente, pegou os irmãos dele, vamos lá ver o pai tá pelado. Mais ou menos isso. O pai tá peladão, matou muito pelado. Né? E tal. E a Bíblia fala que os irmãos entraram de costa para cobrir e tal, mas Cão teve essa atitude. Né? Cão teve essa atitude em relação ao seu pai. E se você ler aqui, gente, quando você pegar assim, Gênesis 9, você vai ver que quando Noé se revoltou, ele estava errado. Tá? Fez tudo errado, ele isentava da responsabilidade dele. Mas quando ele ficou sabendo, ele amaldiçoou. Ele lançou uma palavra de maldição. Mas não só sobre Cão, sobre toda a sua descendência. E sabe quem você, se você estudou a Bíblia, estuda, se você já reparou isso, se você sabe quem são os descendentes de Cão, são os cananeus. Um povo que foi subjugado e sempre esteve debaixo da ira de Deus. Um povo que Deus sempre falou ao povo de Israel, olha, pode pegar, pode matar criança, adulto, não sobra nada. Então, gente, é um negócio muito sério, né? Toda essa questão de palavra, de praga, de situações, né, colocadas assim. Então, palavras preferidas com a questão, da autoridade. É isso que nós estamos vendo aqui. Outro ponto aqui, gente, é o envolvimento, todo envolvimento com o ocultismo, né, com situações ligadas ao ocultismo. Eu só quero ler para vocês, vamos ler só esse texto aqui de Deuteronômio 18, só para que possa deixar um pouco mais claro para nós. Aqui, Deuteronômio 18, 10, a palavra de Deus diz assim: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Perfeito serás para o Senhor teu Deus, porque essas ações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Deus estava falando para o povo de Israel, né? Estava falando para o povo de Deus em relação a isso. Então, queridos, a questão desse ponto aqui é como eu falei ontem, ele está muito envolvido. Isso é a causa diretamente ligada com aquela questão do cajado de feitiçaria na família. Nós vemos até aquele texto lá de Atos. Então, esse ponto aqui é um ponto assim onde pessoas que tiveram um envolvimento sério com o espiritismo, sério com magia, e fizeram consagrações assim altamente sérias, em relação a isso. Eu nunca vi de perto, mas se você ouve alguma pessoa falar ou lê alguma coisa acerca de consagrações, você sabe que sempre envolve sangue. Eu falei com vocês, sangue é moeda espiritual, sangue sela um pacto, sangue ele liga alguém ao mundo espiritual. O sangue está sempre relacionado ao altar, o altar está sempre relacionado ao reino. Então tudo isso tem ligação no mundo espiritual, e isso realmente é fonte, é causa de muitos sintomas, às vezes, que aparecem como situações de depressões agudas, situações sérias, pessoas que se envolveram como eu falei ontem, com a questão desse manto, de mediunidade, que pessoas que ajudaram em operações espíritas, com esses espíritos que nós temos aí, como o Dr. Fritz, Bezerra de Menezes, pessoas que
consagrações, né? Situações mesmo que a pessoa se coloca, né, se coloca debaixo dessa autoridade, né? E isso realmente traz confusão para a vida da pessoa. É um ponto a ser observado, né? Tudo, gente, que foi recebido no Espiritismo deve ser renunciado. Deve ser renunciado. Seja dom, seja ascensão financeira. Gente, eu não sei o que pode acontecer. Tá? Tem coisas que são muito sérias, não sei. Né? Às vezes você vai renunciar a determinadas coisas, as coisas vão dar uma mudadinha. Eu não sei, mas há situações. Agora, precisa ser renunciado. Votos, né? Benzeções, comidas que comeram, né? Banhos que tomaram, situações assim que envolvem, né, todo um pacto, precisam ser realmente quebrados de maneira certa, né, dentro dos princípios da palavra de Deus. Um outro ponto aqui é a invocação do espírito de morte, né, que está ligado, né, primeiramente realmente com essa questão do sangue, né, que fala da questão dessa moeda, né, espiritual, né, e o sangue realmente é algo assim muito sério. Em Ezequiel 22, versículo 4, a palavra fala assim: pelo teu sangue, por ti mesmo derramado, tu fizeste culpado, e pelos teus ídolos, por ti mesmo fabricados, tu te contaminaste, fizeste chegar o dia do teu julgamento. Tudo bem, gente, vamos parar nesse primeiro ponto aqui, a questão do sangue. Gente, o sangue é um pacto realmente sério, né? É um pacto que envolve ligação com o espírito de morte. E um ponto desse é a questão do suicídio ou tentativa de suicídio. Na verdade, quando você, ou se você tem situações de suicídio na família, na verdade, gente, suicídio é o maior atestado de fracasso de uma pessoa. E ele está legalizando, né, uma perseguição espiritual para a mesma natureza, onde vai levar a pessoa a ter uma vida fracassada, uma vida de desistência, né, desistência da vida, desistência dos prazeres de viver, desistência realmente de muitas coisas ligadas a isso. Então, e cada tentativa de suicídio te empreende a uma nova tentativa, porque você está ligado, né, a um altar, né, a uma situação em relação a isso. Então, consequências disso são muito sérias. Perseguição espiritual, de caráter, desse mesmo espírito. Então, são coisas assim muito sérias que nós precisamos observar dentro daquele negócio. Então, dentro da questão do suicídio, não só a questão do suicídio em si é o problema, mas uma coisa que deve ser analisada: a motivação do suicídio. O que levou ao suicídio? Foi problema sentimental? Foi uma crise sentimental? O marido traiu ela e não aguentou, se suicidou. O que foi? Crise financeira? Eram ricos, super ricos, perderam tudo, aguentou. Então, a motivação do suicídio deve ser observada. O fato que deve ser observado é a forma, do suicídio, se foi por enforcamento, se foi por ingestão de remédio, se foi por tiro na cabeça, porque isso tudo são indícios de como o espírito de perseguição vai agir. Porque às vezes, se for por enforcamento, essa pessoa ela vai viver com a corda no pescoço. A sua geração vai viver com a corda no pescoço. E isso realmente vai criar uma série de problemas em relação à vida da pessoa. Às vezes, se foi tiro, vai ser morte sentimental. Vai ser morte sentimental. E coisas assim, em relação à vida da pessoa. Então, essas coisas precisam ser analisadas em relação a isso. O outro ponto, gente, é a questão do aborto. O aborto também é uma entrega da sua própria geração ao nome de Satanás. É você entregar um próprio descendente seu na mão do diabo. É como se você estivesse assassinando
a sua descendência. E é justamente o que acontece, né? É essa realidade. Você está profetizando, você está liberando uma perseguição de caráter de morte na próxima geração. Né? Na próxima geração, na geração vindoura. Isso, né, realmente é altamente complicado, né? E ele deve ser observado. Outro ponto aqui na questão de invocação do espírito de morte, gente, é reza e devoção a santos, né, ortodoxo ou católico, né? Porque é a mesma coisa. O que é reza, gente? O que você faz quando você reza? Você está invocando o espírito de morte. Isso é necromancia. E a palavra de Deus diz, né, você vai ver em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que isso é a abominação diante do Senhor. Você está simplesmente cultuando o morto. Né, gente? A gente sabe que não é morto. Você está cultuando e invocando um espírito de morte, uma perseguição do espírito de morte. E o outro ponto seria a questão do homicídio, e eu falei um pouco a questão dos sintomas, mas o homicídio seria realmente a causa, né, disso, quando a pessoa intencionalmente, né, ela produz, né, isso, então ela impõe essa sentença de morte. Esse pacto de sangue impõe uma sentença de morte à futura geração. E às vezes são pessoas que vão ser altamente perseguidas e realmente vão trazer extremas complicações, né, na vida. O outro ponto aí, gente, seria a questão do roubo, né? Gente, a questão de cobiçar aquilo que não é nosso, é um negócio muito sério, né? E a coisa mais séria de tudo é que você sabe, né, que todo pecado de roubo ele está diretamente ligado com o quê? Com mentira. É verdade? Porque as pessoas negam, né, o tempo todo, em muitas situações. Não, eu não fiz. É verdade, gente, cada vez que você nega, você está apertando a mão de Satanás. Fala assim, fica comigo. Né? Porque quem que é o pai da mentira, gente? Satanás é o pai da mentira. Né? E muitas vezes essas questões de roubo, elas precisam ter assim, um tratamento muito sério, porque não basta simplesmente você confessar. Naquilo que depender de nós, ou de cada um de nós precisamos restituir aquilo que realmente tomamos. Tem coisas, gente, que são impossíveis de ser feitas. Tem muitos casos, né? Uns 2 anos atrás, eu atendi um rapaz que tinha muito problema na área financeira. Ele não era um cara rico, né? Mas ele é um cara que vivia, cara, na lata. Né? Havia uma necessidade de aprender a administrar o seu dinheiro, não tinha dúvida. Né? Já tinha 6 situações, ele tinha sido casado, tinha uma filha, né? E já não era casado mais, agora era crente, e a mãe sempre cobrava mais. Então, uma série de coisas que ele precisava administrar, obviamente. Mas uma das coisas que veio muito forte no coração dele, quando ele lembrou disso aqui, ele tinha uma facilidade muito grande de mexer nas coisas dos outros. Né? E ele roubava, cara, pequenas coisas, furtava pequenas coisas. Coisas de supermercado, pessoas. E ele falava que não lembrava de todas as vezes. Mas de algumas situações ele tinha com clareza na mente dele. E essas pessoas eram pessoas que tinham comércio, até hoje na cidade. E ele, quando ouviu isso, eu ministrei na vida dele, ele falei a questão da restituição. Ele entendeu algumas coisas, e no momento que ele amadureceu a ideia, o princípio, ele foi atrair algumas dessas pessoas, as 2 pessoas. E foi assim um momento assim, fantástico para a vida deles. Primeiro, ele poder confessar aquilo diante daquela própria pessoa e receber. Você não sabe o que pode acontecer, né? Mas no caso dele, ele recebeu não só o perdão por parte daquelas pessoas, mas ele pôde testemunhar por que ele estava fazendo aquilo. Então ele foi assim, uma fonte de testemunho na vida daquelas pessoas. Né? Ele falou que foi meio engraçado que ele chegou na casa da pessoa e ele
bateu na casa, né? Foi lá conversar e começou a explicar e tal, e o que acontecia. E teve um que estava conversando só com a esposa, só com o marido, né? E o marido falou assim: peraí, chamou a esposa, falou assim: eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu tenho que chamar a minha esposa para ver se ela acredita no que eu estou ouvindo, porque aí chamou, botou a esposa do lado dele, eu ouvi, e ele testemunhou, sabe? E aquilo foi uma libertação da vida dele, porque era uma cunha, sabe? Era uma presa, era uma brecha aberta, sabe? Na vida dele, resolveu todos os problemas dele, financeiros, ficou rico da noite pro dia, não. Continuou um trabalhador, continuou precisando direcionar o seu dinheiro de maneira sábia, né? Precisou continuar cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz, mas essa brecha aberta, ela realmente foi fechada em relação, né, à sua vida. E, né, o último ponto aqui desse caso aqui, de questão de causas de maldição, é a questão dessa perversão sexual, que está ligado muito à questão, como nós falamos, gente, do adultério, né, da fornicação, muito em relação, porque muitas situações, gente, são sintomas e causas ao mesmo tempo. Tá? As pessoas às vezes recebem, têm determinados sintomas na sua vida, muitas delas ligadas a causas geracionais, mas na hora que está vendo, está reproduzindo a mesma coisa. Então, é a sua responsabilidade pessoal com a questão da herança. Então, a questão da prostituição, né, do sexo antes do casamento, da fornicação, do adultério, né, é uma coisa que pega em relação à questão de perseguição dessa perversão sexual. O outro ponto é a questão do homossexualismo, que além de ser um efeito, é uma causa. Certo, gente? É causa. A palavra de Deus diz, depois de você ler esses textos todos lá: maldito o homem que deitar com o homem. Então tem lá realmente um ponto sério, né, em relação a isso. É algo espiritual seríssimo. E o outro ponto que a Bíblia também trata, que é a questão da bestialidade, né, que é a questão de sexo com animais. Isso parece que é muito incomum nos nossos dias, mas está cada vez mais comum. Tá? Antigamente isso era uma coisa restrita à questão de interiores e fazendas, tá? Onde jovens, pessoas, elas se envolviam de uma maneira, né, por ver muitas coisas, mas isso hoje mudou muito. Nós temos uma sociedade hoje totalmente individualista. Tem gente que prefere morar com cachorro do que dividir com pessoas. Gente, não tem problema, você tem o seu cachorro de estimação, não estou aqui endemonizando o seu cachorro. Mas, veja bem, há pessoas que elas têm uma relação com o bicho que não é uma relação sadia. Não é. Na verdade, aqueles animais, ou aquele animal, ele começa a tomar o lugar de pessoas. E tanto esse envolvimento emocional, como às vezes até mesmo sexual, é um negócio sério. Porque, gente, é uma pergunta de identidade. É um negócio muito sério. Relacionamento sexual, gente, é um negócio muito sério. Então, quando a gente fala, por exemplo, de prostituição, o que acontece com tudo isso? Existe uma coisa que a gente chama de laço de alma. Tá? Laço de alma é um laço que se dá com uma pessoa, né, com uma pessoa do sexo oposto, e que pode acontecer, pode ser profano ou pode ser santo. Na palavra de Deus nós vemos alguns laços de alma, né, pessoas do mesmo sexo oposto, mas a gente vê um laço de alma positivo, por exemplo, é a questão de Ruth e Noemi. Né? Elas, quando Ruth voltou para a sua terra, né, a sua nora falou assim: olha, eu não te largo. O seu Deus será o meu Deus, e nós vamos daqui para frente. Um laço de alma santo. Relacionamento. Jonas e Davi, um relacionamento sadio diante de Deus, que é deturpado aí por muitos aqueles que querem defender o homossexualismo. Não tem nada a ver. Né? Querem defender a Ruth Almeida. A Bíblia, gente, se for fora do contexto, tem para todo mundo. Né? Tem para todo mundo. Os que casar de novo, os que quer ter 5 mulheres. Gente, não tem tempo não vou falar. Outro dia eu vi uma reportagem que um professor meu mostrou
questão da palavra de Deus. Eu não sei, ela encerra lá no Espírito Santo. O cara era pastor, né, e tal, não sei o quê. E ele, baseado em Oséias, ele cismou que ele podia casar com outras mulheres. Né? E ele pegou um trecho da palavra de Deus, um cara muito simples. Ele começou a ler assim: toma uma mulher e adultere com ela. Só que não estava escrito adultério, estava escrito adúltero. Tome uma mulher adúltera. No contexto de Oséias, se você conhece Oséias, você sabe que Deus falou com ele para pegar uma mulher. Realmente foi um ato profético em relação à nação de Israel. Gente, tem de tudo. Né? Acha de tudo, até meio errado faltando, né? Tinha uma, né? Ele deu com acento, né? Ele deu sem acento, adúltero tinha acento. Aí o repórter pegou assim: mas peraí, aqui não está escrito, você não está lendo, não é adúltero que está escrito, não, o senhor está lendo adultério, que está escrito adúltero, né? Aí começou a ler de novo, ele lia de novo. Aí na hora que ele viu que a coisa, isso tudo, eu vou te falar uma coisa, para piorar, tinha consentimento do marido já da mulher, porque ele já tinha invocado o Espírito Santo, o negócio foi uma revelação. Né? E o suposto pastor, ele foi apertado pelo repórter, ele já explorou o outro campo. Falei: não, aí nós precisamos orar para entender. Aí o cara já saiu do princípio, falou: não, o negócio tem que ser místico, espiritual. Né? Então, gente, tem de tudo. A Bíblia tem para todo mundo, se você quiser aplicar fora do contexto. Mas a questão do laço de alma é uma questão. Há laço de alma dos santos e profanos. Um laço de alma pode se dar de maneira emocional. Tá? Uma ligação que se dá de maneira emocional. E que às vezes a pessoa fica presa no sentimento, presa numa situação que é uma coisa séria, precisa ser colocada diante de Deus e quebrada. Agora, toda vez que há um relacionamento sexual, há um laço de alma. Por quê, gente? Nós falamos sobre o sangue. E se você, na medicina mesmo, se você sabe, toda vez que há um relacionamento sexual, há um derramamento de sangue. Claro, às vezes não é visível aos nossos olhos. Você sabe, quando uma moça ela é virgem, ela tem um relacionamento sexual, ela rompe, ela normalmente sangra. Mas depois que isso acontece algumas vezes, isso já não é mais visível, mas acontece. Tanto é que a pessoa pega uma doença sexualmente transmissível através da corrente sanguínea. Então há ali uma troca, né? Toda vez, gente, que há um relacionamento sexual, há um laço de alma. E aí, muitas vezes, dentro dessa questão de prostituição e adultério, é necessário haver esse laço de alma. Eu atendi uma pessoa uma vez e ela crente em Jesus. E ela adulterou, mas nunca tinha confessado para ninguém. Era um negócio, converteu, as coisas viessem passar, isso tudo foi novo, então vamos embora para frente, e bola para frente, e lá para lá. Só que ela sofria uma perseguição dessa pessoa de uma maneira assim, horrível. Ele nem sabia como é que ela surgia, mas de repente ela surgia na frente dele, e ele tinha que ficar esquivando. Enxergava lá, atravessava a calçada, fugia. Era uma perseguição. Vivia em cima dele. E quando ele confessou isso, nós colocamos, falou assim: foi uma coisa dela, parece que a pessoa mudou da cidade. A minha cidade é um miolo pequeno, todo mundo conhece, mas todo mundo. Foi que mudou, porque realmente há uma quebra, né, de laço em relação a isso. E realmente, gente, o sexo é muito mais espiritual do que a gente pensa. Né? O sexo tem algumas características. Foi dado ao homem para realmente ter prazer, né? Foi algo que Deus deu ao homem, foi algo que foi dado ao homem reproduzir. Mas o sexo ele tem uma natureza espiritual muito grande, porque ele representa algo espiritual muito grande, queridos. Né? Toda vez há algo assim, toda vez que você celebra
né? O seu casamento na área sexual, você renova a aliança do seu casamento. Porque Deus deu algo disso para o homem. Você sabe a nossa ceia que nós tomamos? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor, a ceia está para Deus, da mesma forma que o sexo está para o casamento. Porque nós renovamos a nossa aliança com o nosso cônjuge, quando nós, no nosso leito, de maneira prazerosa, de maneira sábia, onde nós edificamos um ao outro, mantemos aquele momento. Aquilo é celebração do casamento, gente. Então, gente, sexo é altamente espiritual. E não tem nada de errado com o sexo. Não tem problema nenhum com o sexo. Né? As pessoas, a igreja, de certa forma, manchou muito essa ideia realmente disso. Mas eu estava falando a questão da bestialidade. Quando há um relacionamento de troca, mesmo de relacionamento sexual com animais, é um negócio muito sério. É uma troca de identidade. E a vida da pessoa, se você ler esse texto aqui, fala assim, olha, bestialidade é confusão. Se você ler Levítico 20, 16, você pode ler depois. A vida da pessoa realmente passa a ficar confusa, a identidade ela perde. Porque bicho, gente, bicho não tem espírito não, tá? Mas bicho tem alma, bicho tem sentimento. E é um negócio, porque tanto é isso, se você lidar, se você tem um cachorrinho de estimação, começar a fazer com ele, como você faz com gente, e de repente você troca e coloca alguma coisa no lugar dele, alguma coisa acontece. Você sabe disso. Né? Você sabe disso. Me lembra só essa veterinária, mas não me lembra do cachorro. Mas o bicho fica depressivo, cara. É um negócio louco. Eu conheço um casal, o cara até morreu, ele matou o cachorro com um soco. Ele é muito bonzinho, muito ignorante, mas eles não tinham filhos e tratavam o animal como um filho. Tiveram filho. O cachorro era o rei da casa. Um dia o menino estava em cima da cama. O que o cachorro fez? O cachorro desse tamanho, abocanhou esse dele, quase que pegou a vista do cachorro. O cara muito assim, muito bonzinho, ele deu um soco no crânio do cachorro e matou o cachorro. O cachorro pequenininho. Mas você vê, a questão disso, o bicho ele sente, você sabe que sente, ele gosta de cair, sabe quando é maltratado, então ele tem sentimento. E a questão realmente da bestialidade é um negócio muito sério, porque é algo altamente satânico. Gente, em questão do espiritismo, do satanismo, isso é muito comum, pessoas lidarem questão do sexo, consagrações com animais. Se você já leu alguns livros aí que falam a respeito disso, é umas coisas doidas. Isso tem realidade, porque se você na Bíblia ler, você sabe que animal ficou endemoniado. Ficou? Ou não? Ficou, não ficou? O que animal foi endemoniado na Bíblia? Isso. Então quer dizer, é uma questão espiritual. Tá? Tem uma situação aí, se os bichos podem ficar endemoniados, alguma coisa está errada. Então, um ponto aí que a gente tem que... Gente, podemos ficar assim também uma meia horinha aqui, para nós acabarmos aqui, porque eu tenho que... Fala aí, Guilherme, puxa nós aí, que é só para a gente fazer o desfecho. Para a gente fazer esse desfecho aí, que é essa questão do processo de purificação. Gente, até aqui tudo bem, nós caminhamos aqui, nós falamos agora de causas de maldição, de situações que realmente são causas, Nós vimos as consequências, vimos os sintomas, percorremos a questão do mapeamento, agora nós estamos mapeando. Tudo que nós falamos aqui são causas realmente de maldição. Agora nós vamos passar para o remédio, O remédio é a crucificação. O remédio é você realmente fazer de maneira assim, posicionar de acordo com os princípios da palavra de Deus. Agora, é doloroso, tá? Vai te custar. Como nós falamos, a conversão da alma vai te custar. Talvez vai te custar tudo. Então, a crucificação é absolutamente a única resposta suficiente para o homem decaído.
As feridas precisam da cor da cruz. O pecado, os pecados